Seja bem-vindo ao seu espaço na Band News FM dedicado ao empreendedorismo digital, às transformações que a nossa economia vem passando. Sempre você confere aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Esse é o Inovativos, sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale, muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao Inovativos. E Ale, hoje a gente vai falar de um assunto que vai permear todos os tipos de negócio, que é a criação de comunidades, como é que você consegue agregar o seu cliente e, a partir do entendimento desse grupo, gerar benefícios para esses clientes. A gente está vendo que cada vez mais fica difícil distinguir o que é comércio do que é serviço. Empresas que a gente já trouxe aqui, explicou, agregando verticais muito diferentes de negócios. Isso tudo para agregar valor para o cliente. Acontece que hoje a gente tem ferramentas e possibilidades de, para qualquer ator, seja pequeno, média, grande empresa, fazer esse tipo de processo e também conquistar cada vez mais a fidelidade dessas pessoas. O nosso convidado hoje é o Aloysio Cirino, ele que é CEO e fundador da Lecupom. Queria te dar as boas-vindas, Aloysio. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e da trajetória da empresa também. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. É uma grande honra aí estar conversando aí com a equipe da Band. Obrigado, Vitor, aí pelo convite. E, poxa, a minha história, ela começou, né, no mercado financeiro, né? Eu trabalhei durante alguns anos, né, em grandes companhias do mercado financeiro aqui no Brasil. E eu já passei por todas as áreas, né, que vocês imaginam lá dentro dessas companhias. E eu sempre me esbarrava muito nessa questão de satisfação do usuário em relação a programas de pontuação, né? Os programas de pontuação, né, sempre causavam ali um certo estresse nesse relacionamento. Primeiro porque é aquela história que o cliente às vezes tem que juntar ali o ano inteiro, né, milhões de pontos e na hora que vai trocar, troca ali por uma cafeteira, por um ventilador de teto, e isso causava um estresse e uma insatisfação imensa. Lembro bem ali que as pesquisas de satisfação desses grandes bancos eram um dos grandes detratores ali, um dos grandes pontos negativos era exatamente nessas linhas, né, relacionados ao retorno ali dos programas de pontuação, os programas de satisfação que esses bancos ofereciam. E ali eu já, de fato, já percebi que existe uma dor ali grande no mercado e já comecei a perceber que, né, as empresas, de um modo geral, assim, buscavam ali tentar achar aí alguma solução para essa incógnita, né? E ali foi realmente, de fato, o primeiro grande passo, acho que assim, na minha mente, assim, de empreender e de realmente, de fato, buscar uma solução para o mercado, né, que casasse bem ali com essa dor ali que os clientes traziam, né? Então eu acho que eu tive esse privilégio, né, de vir assim, de ver assim a coisa, né, bem na raiz ali de como que isso causava essa insatisfação ali do cliente e acho que esse foi o primeiro grande estalo que eu tive assim na Lecupom, né, no início da Lecupom. E hoje, Aloysio, o que exatamente a Lecupom faz? A gente sabe que esse mercado de pontuações ele vem crescendo, algumas novidades vêm surgindo, até como forma de comprar e vender pontos, isso gerar também um benefício para a pessoa. Mas na prática, esses programas de pontuação eles também têm exatamente esse objetivo de fidelizar e ter o cliente o mais tempo possível na operação, né? O que a Lecupom consegue facilitar nesse processo ali de reunião de clientes, acessando benefícios a partir de pontos? Explica um pouco mais como é que opera, como é que vocês estão entregando esse valor para o mercado. Legal, legal. Então, assim, dando a sequência assim, na nossa jornada, né, a gente começou a perceber que
né, a gente, né, de uns anos para cá, a gente mudou um pouco a nossa forma de consumo, né? A gente saiu de uma era de produto e passamos a viver uma era de serviços, né? Eu acho que o grande sonho de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, é transformar ali produto em serviço, né? Eu costumo até brincar que se eu tivesse uma padaria, eu certamente faria uma assinatura de pão de sal, né? Porque tudo que trata assim de serviço, nós estamos falando de recorrência, né? E quando a gente fala de recorrência, a gente fala de previsibilidade. Então, isso é um sonho para qualquer empresário. E que bom que o mercado hoje enxerga, né, a forma de consumo por essa vertente, né? Só que certamente, né, o principal calo, né, das empresas de serviço é exatamente o seu LTV, né? Assim, né? Acho que acho que é a métrica que mais ali causa, né, causa estresse ali, causa preocupação ali pro empreendedor. E existem diversas formas, né, de eu conseguir ali, né, alongar esse LTV, né, assim, obviamente não somente oferecendo um bom serviço, mas buscando ali produtos de vinculação, né, o que eu mais preciso é vincular mais esse CPF na minha marca para que ela consiga ficar mais tempo possível comigo, né? E aí nessa hora que os programas de fidelidade entram bastante, e acho que essa foi uma dor ali que a gente identificou no mercado que opa para lá, né? A gente nasceu como um clube de benefício, mas a gente entende que, né, talvez o nosso público final não seja o CPF, mas sim o CNPJ, porque ao invés de eu oferecer isso direto para o CPF, eu posso buscar ali, né, uma vertente a mais aqui e começar a oferecer para as empresas maneiras, né, para eles impulsionarem a fidelização dos seus clientes, né? E foi essa o início da história da Lecupom, né? A gente, né, nasceu ali como uma empresa de tecnologia, então a gente construiu de ponta a ponta tudo que uma empresa precisa para construir um bom programa de fidelidade, né? E assim a gente, né, constrói uma plataforma 100% personalizada. Eu costumo dizer que a Lecupom não aparece em hora nenhuma, o cliente do meu cliente nem sabe que a gente existe. Então a gente entrega uma versão mobile, né, um aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play. Esse aplicativo, né, com toda a identidade ali da empresa, né, do nosso cliente, no caso, que passa-se desde ser um banco, os grandes bancos, seguradoras, né, locadoras, empresas de telecom, enfim, existem diversos tipos de mercados que a gente atua. Então, a gente entrega um aplicativo 100% personalizado para essas empresas. Além do aplicativo, a gente entrega também uma versão web, um site 100% personalizado. Dentro desse aplicativo e dentro dessa versão web, nós disponibilizamos 3.000 marcas, né? Isso começou lá atrás, lá em 2016, e hoje nós já temos aí mais de 3.000 marcas presentes no nosso programa. E aí eu estou dizendo as melhores redes de farmacêuticas, nós estamos falando das melhores redes de fast food, nos principais e-commerces, né, as principais lojas de moda, então são grandes nomes, os principais âncoras hoje no cenário nacional estão e fazem parte do programa da Elepom, e a gente simplesmente disponibiliza, né, todas elas, né, dentro desses programas que são clientes nossos, né? Então a gente funciona como uma rede de afiliado mesmo que disponibiliza essas ofertas para os nossos clientes. Isso não instalar, né? Tudo plug and play. A gente tem duas maneiras de fazer isso, não somente entregando o aplicativo e a versão web, né? Mas também via API, né? Existem vários clientes nossos que já têm toda a plataforma pronta, a gente só disponibiliza já a nossa API, que é facilmente plugável, a gente se preocupou muito, né, de tirar essa fricção para que qualquer empresa que já tenha sua plataforma própria e quer ter um programa de fidelidade consiga fazer isso sem maiores problemas. Então a gente se preocupou em entregar para essas empresas também essa facilidade de oferecer da noite para o dia 3.000 marcas oferecendo descontos e cashback, né, que é o grande viés dos programas de fidelidade, né, atratividade, né, e a atratividade ela passa a ser de várias maneiras, né, tem o desconto que hoje, né, a gente está cada vez mais atento a isso, né, acho que a internet, né, essa nova relação ali, né, do consumidor ali com as marcas, né, passou a ser uma relação ainda mais transparente, né, hoje
quando o consumidor ele busca ali por algum produto, ele diversos canais ali para medir o preço, para entender se é a melhor compra. E a Lecupom ela consegue ali, né, oferecer essas boas ofertas ali, muitas vezes por conta de negociações que a gente faz diretamente para a marca. Então a gente disponibiliza, né, não somente descontos nessas marcas, mas também cashbacks, né, que a mecânica funciona da mesma maneira, né? O cliente ele, ao invés de ganhar o desconto, ele ganha ali um percentual daquela compra que ele realizou de volta ali como dinheiro mesmo para ser, né, utilizado para outras compras ou até mesmo voltando para sua conta corrente, né? Então é uma outra forma de fidelidade também que a gente, né, entrega para o nosso cliente e que a gente entende aqui na Lecupom que tem ali um passo a mais, né, que é uma evolução ali dos programas de loyalty, né, que é o cashback, né, que está no Brasil há mais ou menos, né, existe no mundo, né, há já 40 anos, no Brasil ali temos ali, né, um pouco menos de 10 anos de existência e já a gente já percebe já que até programas do governo utilizam muito essa maneira ali de trazer uma atratividade, né, para o usuário final. Então, em linhas gerais, no final do dia, o que a gente entrega é um programa completo ali para as empresas, né, 100% personalizado, com mais de 3 mil ofertas, oferecendo descontos e cashback, né, para que eles consigam ter mais facilidade de fidelizar ali a sua base. Basicamente é isso. Luiz, você falava um pouco sobre esse sistema de personalização que você oferece para as empresas para oferecer esses programas de fidelidade. Eu queria que você detalhasse um pouco mais que tipo de personalização é possível nesses programas. Legal. Bom, dentro do aplicativo, né, que nós disponibilizamos para os nossos clientes, né, o nosso cliente ele tem total autonomia de personalizar ele, né, de uma maneira que ele bem entende. Então, por exemplo, né, a gente já na largada disponibiliza as 3 mil marcas. Ele pode simplesmente selecionar as marcas que ele quer que participe, né, desse programa. Então, a gente já entrega as 3 mil marcas e ele entra e vai excluindo aquelas que ele entende que não faz sentido. E mais do que isso, se ele quiser incluir marcas que talvez não façam parte, né, desse portfólio, ele pode também. Então, eu tenho muito cliente do interior que, né, a pastelaria do Seu João é a pastelaria mais famosa da cidade e ele quer colocar, né, a pastelaria dentro do programa dele, oferecendo um desconto no pastel. E ele mesmo vai lá e negocia, né, esse desconto e coloca dentro da plataforma. Então ele tem essa autonomia de excluir marcas, mas também de incluir marcas. Além disso, ele consegue, dentro do menu, dentro da página principal do aplicativo, né, você tem ali as marcas de destaque, né, os banners, enfim, né? E ele consegue também ali selecionar as marcas que ele entende que tem ali um estrelismo maior ali junto da sua comunidade, né? Então, se a gente está falando de uma empresa de saúde, certamente ele vai colocar mais farmácias ali nos banners principais, né? Se a gente está falando de uma empresa, né, de telecom, certamente ele vai colocar ali streamers ali nesses banners principais. Então a gente dá essa liberdade para o nosso cliente selecionar os banners que ele entende que faça mais sentido, né? Essa é uma outra forma de personalização dentro do nosso aplicativo. Além disso, a parte de categorias, né? Então imagina só que, né, num aplicativo de benefício nós temos lá diversas categorias, né? Gastronomia, saúde, né? Enfim, educação, né, moda, né, lazer. Então imagina só que o nosso cliente ele consegue criar categorias novas. A empresa XPTO indica, né, então ela coloca lá um banner lá na categoria e arrasta as marcas que ele entende que faz sentido estar presente naquela categoria. Então tem alguns casos legais, por exemplo, empresas nossas que coloca empresa X indica e ela fala, cara, aqui são as marcas que eu, como empresa, estou indicando para os meus clientes. Então é uma maneira até mesmo de você conseguir se relacionar melhor ali com o seu CPF, né? Além disso, dentro, né, do menu, né, do aplicativo, que é o perfil do usuário, né?
ele consegue também criar outros atalhos que levem o cliente para outras plataformas, né? Então, eu tenho clientes nossos aqui que colocam, por exemplo, dentro do aplicativo deles, uma segunda via de boleto. E aí permite que o cliente, dentro do aplicativo, que é o aplicativo de benefício, também seja o aplicativo ali de gestão ali da conta dele, dos boletos deles, né? Ele pode colocar o Instagram também dentro do aplicativo nessa aba específica de perfil. Ele pode colocar um programa de MGM, né? Também dentro desse perfil, que inclusive também é uma outra feature muito utilizado pelos nossos clientes. Então, dentro ali do menu, ele consegue colocar diversos tipos de atalhos ali que facilitam ali o seu relacionamento com o seu cliente, né? Uma outra parte que é personalizável são as mensagens pushes, né? Aquelas comunicações, aquelas notificações que geralmente nós recebemos aí no dia a dia. E o nosso cliente, ele pode criar conteúdos e disparar, né, para os clientes ali via notificação push. Então, eu costumo dizer que a gente abre um novo canal de comunicação, né, do nosso cliente para o cliente dele, né, para o usuário final. Então, em linhas gerais, esse tipo, esse tom de personalização que nós proporcionamos para os nossos clientes, né, abre um universo de possibilidades ali dele se relacionar e, como o Vitor falou, de cada vez mais fortalecer a comunidade, que eu acho que é um passo principal, acho que é um ponto principal hoje que as empresas enxergam para que a fidelização aconteça, né? Eu costumo dizer que é mais do que fidelização, né? É lealdade, né? Eu acho que as empresas buscam cada vez mais com seus clientes essa lealdade ali no relacionamento. E eu acho que isso só é possível construir por meio de comunidades mesmo. E aí, Aloysio, para ficar claro o quanto que isso é fácil e gera outros benefícios, na sua experiência, como que um pequeno, médio empreendedor ou até uma empresa grande consegue, por meio dessas ferramentas de criação de clubes de benefícios, também gerar uma receita extra? Porque a gente vê muitos benefícios dados atrelados ao próprio negócio. Então, ó, vem para cá que, sei lá, se você pagar direitinho a OAB, você vai ter desconto na farmácia X, na livraria Y. Como é que isso tudo, que agora está mais facilitado do ponto de vista de escala, gera uma nova receita, além, obviamente, de gerar maior fidelidade? Isso pode gerar um novo negócio para todo mundo? Pode sim, né? Primeiro que o programa de fidelidade, o programa, né, de loyalty, ele facilita a vida do vendedor ali da empresa, né? Porque você tem ali uma linha de argumento a mais. Então, por si só, né, a gente costuma dizer que nós somos uma empresa 3 em 1, né? A gente, obviamente, tem todo um viés de ajudar as nossas empresas a fidelizar os seus clientes, mas mais do que isso também, a gente ajuda também na conquista de novos clientes também, porque, né, no final das contas a gente, né, quer ser um incremento ali no pacote de ofertas do nosso cliente. Isso certamente facilita muito ali a entrada deles, né? Então, assim, de primeira ordem, eu acho que esse já é um ponto, né, importante, né, no crescimento de receita da companhia. Mas existem outras formas também deles fazerem isso. Isso porque, por ser uma plataforma, né, digamos, 100% tailor-made, o nosso cliente ele tem total condição de ir por meio ali dos estabelecimentos ali, buscar, né, talvez um protagonismo maior ali daquele estabelecimento dentro do aplicativo. Ele pode colocar o estabelecimento, por exemplo, num banner principal, né? E o aplicativo estando no banner principal, né? Certamente você está vendendo ali um espaço publicitário, né? Para aquele estabelecimento. Nós estamos falando aí do pequeno, mas a gente atende aqui na Lecupom grandes companhias, grandes organizações.
né? Por exemplo, né, você citou aí, né, o caso da OAB, mas a gente atende a OAB São Paulo. Imagina só para uma loja de terno aparecer no aplicativo da OAB São Paulo como destaque no banner dos principais. Eu sou dono dessa loja de terno, eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para participar de estar aí na cara do gol? Ou seja, você consegue ter ali a possibilidade de vender esse espaço ali pro seu cliente, ou então, de repente, né, ter ali um take rate ali numa venda futura que aconteça, né, e outras coisas mais, né, eu disse que o nosso cliente ele tem condições de, por exemplo, criar categorias, né, e ele pode criar uma categoria, né, ABC indica, né, e dentro dessa categoria ABC Indica, eu posso colocar as marcas que eu entendo que façam mais sentido. Poxa, né, se é uma OAB fazendo isso, como a loja de terno, certamente eu gostaria de estar nessa categoria também. Então, é uma outra maneira de você vender um espaço dentro do aplicativo. Além disso, você tem as notificações push, né? Você consegue disparar notificações push para toda a sua base e mais uma maneira de você se comunicar. Então, eu sou como uma loja de terno, certamente eu vou querer que a OAB mande uma notificação push, né, para os seus advogados, né? Além disso, a gente entrega também para os nossos clientes, Vitor, uma plataforma onde ele consegue acompanhar toda a parte de dados de tanto de consumo, mas principalmente de navegação. Então, eu como um advogado entrei no aplicativo da OAB, eu cliquei, né, numa drogaria, né, lá no dashboard que nós disponibilizamos para a OAB, vai aparecer lá, a Luiz Diniz Firino, né, no dia 17, às 15h30, clicou aqui na promoção. Então, no final do dia, ele pode simplesmente pegar lá todos os CPFs que clicaram naquela promoção daquela marca e simplesmente vai falar assim, ó, ô, loja de terno, eu tenho exatamente aqui o nome, o telefone, o e-mail, o CPF de todas as pessoas que clicaram na sua campanha aqui, né? Se você quiser, a gente pode criar uma campanha personalizada para eles, que nós estamos falando aqui praticamente de leads de fundo de funil, cara que está interessado, cara que clicou aqui na sua marca, que de certa forma tem algum interesse, e eu posso me comunicar diretamente com eles aí, né? E aí, obviamente, fica o trade-off lá como uma negociação, né? Se vai ser ali um take rate ou um pagamento, ou enfim, né, uma mensalidade. A gente tem aqui alguns exemplos de empresas que fazem isso, né, e dão super certo. Então, acho que essas são algumas das maneiras que os nossos clientes enxergam também como uma nova linha de receita, utilizando ali o seu programa de fidelidade. Aloysio, você poderia explicar para a gente, além do mais óbvio que é a retenção, mas assim, quais são as métricas, quais são os indicadores-chave para você avaliar que um programa de fidelidade é realmente um sucesso, que ele foi bem implementado? Como que você consegue avaliar? Cara, existem alguns indicadores importantes, né? Sem dúvida nenhuma, né? O de retenção ali, o LTV, sem dúvida nenhuma o principal, né? Que eu acho que é o grande objetivo, né? De você conseguir manter esse usuário o mais tempo possível dentro da sua base, né? E é aquilo que eu disse até no primeiro bloco, né? O programa de benefício acaba sendo um produto de vinculação, né? Então, o cara, ele certamente ele vai pensar duas vezes antes de sair ali de alguma empresa por perceber que existem benefícios, outros benefícios que ele utiliza no seu dia a dia e que talvez uma outra empresa que ele vá não vai conseguir oferecer a mesma coisa. Então, o LTV acho que é o principal indicador ali que mostra isso para as empresas. Um outro indicador que eu gosto muito, que a gente fala muito aqui, é o NPS, né? Acho que não somente o NPS, mas diversos outros tipos de indicadores de satisfação, né? O must have score, enfim, né? Temos também ali temos ali os de estrelas, né? Os mais tradicionais, enfim, temos o CSAT, temos diversos tipos de maneiras de medir a satisfação dos usuários. Eu, particularmente, a gente sempre cita muito o NPS, que eu acho que é uma pesquisa que certamente você consegue, né,
ter um pouco mais ali de sinceridade ali do CPF, né, em relação à satisfação. E sem dúvida nenhuma, né, se você tem, né, uma pesquisa de NPS, né, com mais ali promotores do que detratores, isso te permite ter uma nota ali que garanta ali estar num estágio, né, que você tem ali de fato um produto de qualidade. Eu acho que é uma ótima maneira de você medir se o programa tem efeito ou não, né? O próprio CAC também, eu acho que é um outro indicador extremamente importante, né? A gente fala tanto de aquisição, né, de cliente, eu acho que para uma empresa que busca ali, né, uma aquisição mais saudável é aquela empresa que quer cada vez mais reduzir CAC, né? E certamente o programa de fidelidade vai ajudar também nisso, uma vez que o produto fica mais fácil, fica mais atrativo de ser vendido, né? Então, eu posso dizer ali que esses três indicadores aí, acho que são os indicadores importantes e não só para programas de fidelidade, mas, né, para uma condução de um negócio, né, em linhas gerais, é muito importante esses três indicadores. Até porque se você mostrar também para as empresas que estão entrando no clube quantos cliques foram dados, quantas compras de fato foram realizadas, você consegue justificar, né, a continuidade, até a mudança para um outro formato. E fato é que isso não se aplica só às empresas, né? A gente tem tantos sindicatos fazendo isso, como associações de classe, todas elas têm uma jornada como essa. E agregando os benefícios, na prática você não está consumindo o mercado de ninguém. Você pode até ter o vale combustível de um, o alimentação de outro, e reunir todos dentro de uma única plataforma. Então isso com certeza gera um valor agregado muito grande. E aí, Luiz, eu queria que você contasse para a gente qual que é a importância, no seu entendimento, da gente ter, de fato, mais soluções white label de tecnologia ali para reforçar a tua marca. O quanto que hoje a marca deve ser importante para as empresas. Ela sempre foi, obviamente, só que hoje, com tantas mudanças, onde você pode começar a vender pão e no final você está fazendo curso para padeiro, até vendendo máquina para outras padarias e você ir construindo nesse conjunto, na tua visão, por que que isso é tão importante assim, ter de fato a sua presença ali de marca, não só naquele momento de venda, mas no pós-venda com o clube, ou mesmo nesse pitch ali de vem aqui comigo que além do que você está comprando, você tem um clube de benefícios. Boa. Bom, assim, né, primeiro eu acho que é muito importante ressaltar, né, Vitor, que programas de fidelidade são meios, né, assim, a gente nunca está falando do fim, né, eu sempre falo aqui que, né, o efeito transformador é que a gente precisa avaliar, né? Então, quando a gente fala muito sobre esses indicadores de negócios, né, é o efeito transformador, né? O quanto que um programa de fidelidade vai ser transformador para o meu LTV, vai ser transformador para o meu NPS, para o meu CAC, para qualquer outro tipo de indicador que eu meça dentro do meu negócio, né? Então, esse efeito transformador ali, eu acho que não é somente no programa de fidelidade, mas acho que em qualquer coisa que a gente vende nesse mundo sempre tem algo maior por trás ali, né, que justifique a aquisição daquele produto ou serviço, né? E se tratando assim de programas de fidelidade, já respondendo a sua pergunta mais especificamente, né, eu falo que o programa, né, de fidelidade é um programa de relacionamento que você tem ali com o seu cliente. E eu não posso fazer um programa de relacionamento, eu não posso, por meio de um programa de fidelidade, fortalecer o meu relacionamento com o meu cliente, que não seja um programa de fidelidade que tenha a minha marca, né? Então, assim, às vezes a gente vê outros programas, né, que esse é um grande é uma lacuna que a gente preencheu muito no mercado, né? A gente tem, muita autoridade em dizer que a gente é o maior programa hoje, né, desse país, né,
se bem dizer, o único programa que constrói, né, 100% uma solução personalizada para o nosso cliente, porque a gente sempre entendeu que o relacionamento tem que ser do nosso cliente com o usuário final dele, não pode ter um intermediário, porque passa-se a ser ali um programa ali de intermédio, não um programa de fidelização, né? Então, essa, eu acho que é essa grande importância de você vincular cada vez mais a sua marca com o seu usuário final, né? É aquela história, né? Eu não quero ser lembrado pelo meu cliente só na hora de eu estar mandando o boleto para ele. Eu preciso ser lembrado pelo meu cliente no dia a dia, né? Desde a compra do medicamento que ele vai realizar, até mesmo uma compra no e-commerce que ele vai ter. E assim, o nosso nível de personalização é tamanho que até mesmo no extrato bancário do nosso cliente, quando ele vai fazer o resgate via Pix do cashback que ele ganhou, a gente coloca lá para ele, lá no histórico do extrato dele, o cashback da empresa X. Ou seja, até nesse detalhe a gente se preocupa em realmente, fato, mostrar a marca do nosso cliente e nunca a nossa, né? É o que eu sempre falo. O usuário final nem sabe o que é Lecupom. O Lecupom não aparece em hora nenhuma. A gente é se tratado como um SaaS. A gente é apenas ali o provedor de tudo isso, né? Só que os louros, né, o grande valor disso tudo, né, a gente entrega nas mãos dos nossos clientes porque é ele que tem que ser o protagonista no final das contas. Recentemente a gente conversou aqui no Inovativos, Aloysio, com um representante do setor de milhas. E no setor de milhas, o Brasil é um pioneiro, está muito à frente de vários exemplos internacionais. Eu queria transportar isso para os programas de fidelidade. Em que lugar nós estamos aí no cenário internacional? Existem programas muito mais avançados no exterior? A gente é uma espécie de pioneiro nesse serviço? Como você pode colocar a gente? A gente tem uma boa posição junto, né, ao mundo como um todo. Existem empresas que estão ali em termos de tecnologia um pouco à frente. Eu posso dizer ali a Antauro especificamente, é um grande case para a gente aqui, enfim, que eles conseguem embarcar outras soluções ali dentro do programa de loyalty oferecido pelas empresas. Mas hoje em dia o brasileiro ele tem cada vez mais ali se acostumado com a ideia, né, e aprimorado mais ali a sua compra, né, de uma maneira mais inteligente, né, mais eficaz, né. Agora, né, é inegável que, né, lá fora essa tendência ela vem desde 1800, 1900 bolinha, né. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, né, que eu tava assistindo lá aquele filme Esqueceram de Mim, um primeiro Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin novinho, entrando no supermercado, sozinho, fazendo as compras dele. Na hora que ele vai realizar o pagamento, ele, não, espere que eu tenho um cupom de desconto. Imagina só quem em 1980, né, 1988, alguma coisa assim, que foi lançado o filme, não me lembro bem exatamente a data, mas eu sei que foi nessa década, né? Imagina só que, né, os estúdios de Hollywood já estavam ali, já dando ênfase já nesse tipo de relação junto com o varejo, né? Cupons de desconto recortados pelos jornais, né? Que isso vira uma febre, né, anos mais tarde ali em outros países. Então a gente tem, de certa forma, alguns países que puxam mesmo essa forma de consumo, né, alguns anos antes, né? Mas no Brasil, certamente, desde acho que da chegada da Black Friday, acho que hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal calendário de varejo do país, né? E eu me lembro quando a Black Friday chegou no Brasil, todo mundo, né, de certa forma, zombou, né, desse tipo de data, né? Eu me lembro que eu escutava muito a Black Fraud, metade do dobro. E hoje é o maior calendário de varejo, né? É o que movimenta o varejo, bem dizer, no final do ano, a ponto de empresas estarem antecipando o 13º para que as pessoas pudessem aproveitar, né, essa data, né, tão especial. Então imagina só, né, quando a gente viria uma coisa dessa. Então acho que isso já são sinais que o brasileiro está cada vez mais apto, né, a consumir de forma mais inteligente
e consumindo isso, certamente por meio de programas de fidelidade, né, é um bom caminho, sim. Perfeito. Eu pesquisei aqui, esquecendo de mim, é de 1990, tá? Queria agradecer 90, boa. 90, comecinho da década de 90. Eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Aloysio Cirino, CEO, fundador da Le Cupom, dando um panorama sobre essa área de clubes de vantagens, clubes de fidelidade. Obrigado pela atenção e a paciência aqui com a gente e até uma próxima oportunidade aqui na Band News FM. Ok, muito obrigado, né? Fico feliz demais de ter contribuído de alguma forma. Obrigado pelo convite e espero ter agregado valor aí com essas informações. Com certeza. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Ah, sim, espero. E você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal da Band News FM. Acesse o podcast do Inovativos, tem vários episódios lá para você se informar e aprender muito. E até o próximo episódio. Valeu!